Estamos ao vivo. Vamos falar hoje da história da Igreja Imperial. Já estamos ao vivo. Se vocês puderem mandar o link lá, por favor, nos grupos da igreja e da escola, por favor. Bom, gente, vamos começar a nossa quarta aula da Escola Casa do Pão. Hoje nós vamos falar sobre a Igreja Imperial, que vai do ano 313 até 475, que foi o momento em que a Igreja começou a se aproximar do Império Romano. A Igreja até então ela era perseguida pelo Império Romano, né, muito perseguida. Nós finalizamos a última aula falando da Igreja exatamente perseguida, né, na vida, porque na penúltima aula a gente falou da perseguição à verdade, como que as heresias surgiram no início da Igreja, e depois vieram as perseguições, aumentaram a partir do ano 250 a vida dos cristãos. E na última aula a gente finalizou mostrando como que finalizou a perseguição, né? A gente terminou mostrando como que foi o fim da perseguição, que Constantino se converte, ele tem uma batalha para tomar Roma e ele, segundo alguns historiadores, né, ele relata ter uma visão de uma cruz e recebeu supostamente uma visão falando: com este sinal vencerás. Então ele desenha o símbolo cristão, né, a cruz, nos escudos dos soldados, e aí ele vence a batalha contra Magêncio e domina metade, mais um quarto, né, porque ele já dominava um quarto do império, ele passa a dominar metade do Império Romano, do lado ocidental. E aí ele faz o Edito de Milão, né, finalizando as perseguições que até então eram muito agressivas no Império Romano. E aí, hoje a gente vai entrar então nessa fase da igreja. E aí, quando Constantino assume o poder, como que estava o Império Romano nessa época? Olha só, existiam a tetrarquia, né? Existiam 4 imperadores, o império era muito grande, isso aqui é todo o Império Romano, ó. Essa parte roxa e rosa são a parte oriental do império, e a parte verde e amarela é a parte ocidental. Então, era uma tetrarquia, existiam 4 imperadores, cada um dominava uma dessas regiões. E na parte oriental, quem dominava era Lucínio e Maxímino. Dominavam essa região aqui, ó. A parte ocidental, quem dominava era Constantino e Magêncio. E Constantino, ele tinha um senso de grandeza muito grande, muito aguçado, né? Ele gostaria de dominar todo o império sozinho. E ele se programou durante toda a sua vida para isso. E aí, o que ele começa a fazer? Ele dá a irmã dele, Constância, em casamento a Licínio, que era um outro imperador dessa parte rosa aqui, ó. E aí, por quê? Qual que era a intenção dele por trás? Eu vou dar minha irmã em casamento a esse outro imperador para que ele me deixe lutar sozinho contra Magêncio, né? Porque Magêncio dominava essa parte aqui do império e o Constantino essa parte amarela. Então ele queria dominar essa outra parte. É igual o War, né? A vida vai avançando aos poucos. Então ele faz essa jogada, dá a irmã dele em casamento para Lucínio e faz esse acordo com ele, ó, deixa eu lutar sozinho contra Magêncio. Porque ele temia que, se ele fosse lutar contra Magêncio, Lucínio iria aproveitar os dois quando estiverem cansados e ia avançar contra eles, né? Então essa foi a estratégia dele. E aí ele vai e luta contra Magêncio e vence Magêncio. Então ele passa a dominar a metade do Império Ocidental todo. E aí fica Licínio e Maxímino na outra parte oriental. Só que não acaba por aí. Ele faz um pacto com Licínio de não perseguir os cristãos, porque, gente, pensa comigo, até o ano 313, os imperadores, principalmente a partir do ano 250, que aumentou a perseguição, eles tentaram acabar com o cristianismo pela força, né? Eles tentaram retomar aquela glória que o Império Romano tinha
pela força, acabando com o cristianismo, que segundo eles estava acabando com o império. E aí Constantino era um cara muito inteligente, não se chegava ao imperador se não fosse qualquer pessoa, né? Então ele percebeu que não poderia ser pela força. Então é aquela máxima: se você não consegue vencer seus inimigos, se junte a ele. Então parece que ele usou essa estratégia. Então a estratégia dele era tentar dominar o Império Romano, aumentar a glória do Império, retomar a glória do Império, usando o cristianismo agora como uma ferramenta e não tentando destruir o cristianismo como outros fizeram. Então ele faz esse pacto com Licínio e eles encerram a perseguição na parte oriental, na parte ocidental. Na parte oriental, Maxímio continuou algumas perseguições ainda. E aí ele viu que Maxímio, então, a partir de agora, era um inimigo em comum com eles. Então ele provavelmente convenceu Licínio a avançar contra Maxímio. E aí Licínio faz isso e vence. Então, a partir desse momento, Constantino dominava a parte ocidental toda e Licínio a parte oriental. E quem era Licínio? O cunhado dele. Ele tinha dado a irmã em casamento. Então, parecia que agora haveria paz no Império. Porém, os dois queriam dominar. Não era só Constantino. Licínio também queria dominar todo o Império. Aí, até o ano de... Isso aqui foi no ano 314, mais ou menos. Até o ano 322, houveram várias brigas internas entre eles. E o clima foi se acirrando entre eles. Até que em 322 eles disputam o poder e Constantino derrota Licínio em 322. E em 324, Licínio morre. Então Constantino se torna o imperador absoluto de todo o Império Romano. Claro que alguns vão dizer que ele mandou matar o cunhado, Licínio, e Constância pede clemência, mas ele não dá, porque ele tinha um objetivo, né? Ele queria dominar todo o Império. Então isso é basicamente a ascensão de Constantino no poder de todo o Império Romano. E aí ele domina do 324 até 337. Durante 13 anos ele é o imperador absoluto de Roma. E aí muitas coisas vão acontecer. Primeiro, ele transfere a capital da Itália, está aqui, ó, né, a bota, a Itália está aqui, Roma está aqui, ele transfere a capital para Constantinopla, que era uma cidade muito visada por causa da sua localização, por causa da sua disposição geográfica e política também. Então, o que começa a acontecer? Aqui era a capital do Império, né, romano, a Itália, em Roma. Quando isso vai para Constantinopla, ou seja, ele desloca o centro político mais para o Oriente. Então, isso traz um vácuo de poder político no Ocidente. E isso é muito importante para a gente entender como que a igreja vai ocupar esse espaço, né? Então, a política se desloca para Constantinopla, surge um vácuo de poder político aqui, porque era muito longe, né? Não era hoje de avião aqui é muito perto, mas naquela época eram semanas de cavalo, principalmente se fosse levar muita coisa, era muito difícil deslocar tudo para lá. Então as coisas aconteciam aqui e o imperador estava muito longe. Então isso cria um vácuo de poder no Ocidente que vai ser preenchido aos poucos pela igreja. É isso que nós vamos ver hoje. Aqui ó, é Constantinopla. O que ele faz, por exemplo? Quando ele muda para lá, ele adota algumas políticas. Aqui era o antigo muro da cidade. Ele aumenta esses muros para aumentar a cidade, faz muralhas muito grandes, alarga essas muralhas, constrói um palácio, constrói uma basílica de Santa Irene, lá em Constantinopla, constrói um hipódromo e, para tentar encher a cidade, quer falar, Léo? Para tentar encher a cidade, ele começa a distribuir azeite, trigo e vinho, oferecendo toda a realeza, todos os aristocracia, né, que vivia em Roma, para se transferir para Constantinopla. E isso vai enchendo a cidade de forma muito rápida. Alguns anos depois, nem esse muro aqui estava suportando.
tiveram que aumentar ainda mais os muros da cidade. Por quê? Porque, poxa, tudo de graça, a maioria das pessoas naquela época tinha muita dificuldade, né? Não tinha muita facilidade de conseguir alimento, água como a gente tem hoje. Então, isso foram estratégias dele para ir ganhando poder. E ele vai fazendo uma média com o povo, né, gente? Característica de política, né? Nada novo debaixo do sol. E aí a gente começa a pensar na conversão de Constantino. Lá naquela experiência que ele teve da cruz, ele vence a batalha e, segundo ele e o relato de alguns historiadores da época, principalmente o Eusébio de Cesareia, que foi um dos principais historiadores dessa época, eles vão dizer que Constantino se converteu ao cristianismo. Aí há uma discussão. Alguns vão dizer que foi pura estratégia política, que era tudo invenção da cabeça dele, que era tudo manipulado. Outros vão dizer, como Eusébio de Cesareia, era um ávido defensor de Constantino, vai dizer que ele era convertido, que ele era cristão e que ele era a voz de Deus na terra. Então tem muita. Então existem esses dois extremos. O Justo Gonzalez, nesse livro aqui, ó, da História Ilustrada do Cristianismo, ele vai dizer o seguinte: Constantino não se comportava como um verdadeiro cristão, porém ele acreditava ser cristão. Essa é a questão. Então, ao que parece, esses dois extremos estão errados. Constantino não estava fingindo para conseguir vantagens políticas. Ao que parece, ele de fato acreditava que ele tinha se convertido. O problema é, como ele era um imperador, um dos pontos negativos que ele fazia era não se submeter ao pastoreio dos bispos, né, dos pastores, daquelas pessoas, dos presbíteros. Então, logicamente, uma pessoa sem instrução, ela vai fazer tudo da cabeça dela. Então, ele já tinha um histórico pagão. Ele já vinha de religiões pagãs, que acreditava em vários deuses. Ele era romano. Então, ele acreditava em todos os deuses romanos. Logo, ele veio com uma carga cultural. E aí, se ele se converte, mas não é acompanhado de perto, não é pastoreado, isso vai trazer problemas. Então ele não se submetia a pastoreio, ele se considerava o bispo dos bispos, né? Constantino se considerava o bispo dos bispos. Ele participava, mesmo durante toda a sua vida, de rituais pagãos, de sacrifícios, consultava oráculos de Apolo, de Zeus. Ele acreditava que o Deus Sol, né, o Sol Invictus, ele era de verdade, só que ele era menor que o Deus cristão. Então, ao que parece, na cabeça dele, na, na, na ideia dele, ser cristão era: eu vou abraçar mais um Deus, né? Então, ele não entendeu o que os mártires, ao longo do início da história da igreja, por que eles morreram, né? Ele não entendeu isso. Ou não entendeu, ou de fato ele estava manipulando tudo. A gente não tem como ter certeza. Mas parece, por muitas das suas atitudes, que ele estava sendo sincero mesmo. Porém, uma sinceridade equivocada, né? Óbvio, por tudo isso que ele fazia. Então, nos parece, olhando de longe, bem de longe, que ele era sincero, mas muito equivocado, né? Com o que de fato era cristianismo. Você acha que o Eusébio de Cesareia, ao defender Constantino, tem a ver com o fato de ele ter estancado um pouco o sangue? Claro, Era gente, um nível de perseguição. com certeza. Ele diminuiu. Com certeza. Imagina que alguns anos atrás, Diocleciano, que foi um dos últimos perseguidores, ele estava perseguindo cristãos no império inteiro. Então tinha centenas, milhares de pessoas morrendo semanalmente. E aí vem um cara e acaba com essa perseguição. Então, isso é até inclusive um dos pontos que eu vou falar no final, das conclusões, né? Muitas pessoas, principalmente se não estiverem fundamentadas na fé cristã de fato, né, no firme fundamento, elas vão ceder a essas coisas. E alguns vão acusar Eusébio de Cesareia exatamente disso, de ter cedido por causa dos benefícios, né? Então, é muito comum hoje também, né, gente? Um político, por exemplo, quando ele começa a fazer campanha, muita gente começa a andar do lado dele para quê? Para sugar um pouquinho. Então, é muito comum isso. E o ser humano é caído desde Adão, então não há nada novo debaixo do sol. Provavelmente muitos cristãos se renderam
adorar entre aspas, mas a enxergar em Constantino um salvador por causa dos benefícios que ele trouxe, né? É inegável que isso é uma possibilidade muito real. Enquanto estava dividido em quatro, muitos devem ter migrado para lá. Sim, com certeza, exatamente. Porque Magêncio era um tirano. Constantino já veio com essa política mais moderada, entendeu? Magêncio era muito tirano, porque ele lutou contra ele. Talvez até oferecer azeite naquela cidade É, para voltar. exatamente. Eles faziam assim. Sai dessa parte do império, vem pra cá, né? Com certeza. E aí, gente, olha só, o último ponto. Ele se batizou só no leito de morte. Mas isso é um fato que não dá para descredibilizar muito o cristianismo dele por causa disso, só por causa disso, né? Mas porque isso era uma cultura muito comum nessa época, principalmente porque começou-se a acreditar nessa época que o batismo expurgava pecados. Então, logicamente, para a pessoa que faz esses cálculos, ela vai pensar o seguinte: pô, então vou deixar para me batizar bem no finalzinho, porque aí eu corro risco de pecar menos, né? Então isso era muito comum na época, tá? E aí, quais são os benefícios que os cristãos começaram a colher com a conversão, né, entre aspas, de Constantino? Além do fim da perseguição, gente, que era algo muito relevante, óbvio, porque perseguição não é algo agradável, óbvio. A questão é, nós temos que estar em Cristo, como a gente viu na última aula, a ponto de suportar isso, a ponto de não negar a fé cristã por causa, mesmo por causa de um martírio, né? E aí Constantino começou a devolver propriedades que foram confiscadas na época das perseguições. Lembra? Que confiscavam propriedades, invadiam, destruíam igrejas, destruíam manuscritos da Bíblia. E aí, esse foi um dos critérios, inclusive, isso é muito interessante, que começou a surgir a ideia do cânon, porque as pessoas tinham vários documentos em casa. E aí, quando batia o imperador, falava assim: ó, eu quero os documentos cristãos. Aí a pessoa ela tinha que ter um critério para diferenciar. Pô, isso aqui é canônico, isso aqui é a palavra de Deus, então eu devo morrer por esse papel ou não? Esse foi um dos critérios que os primeiros cristãos começaram a tentar buscar um cânon, para tentar ver o que valeria a pena morrer ou não. Se era de fato a palavra de Deus, ou se aquilo ali era apenas um livro histórico, né? Como a gente falou dos apócrifos, muitos deles são históricos, mas não são canônicos no sentido de regra de fé. Então eles começaram a diferenciar isso. E aí começaram a devolver, nessa época de Constantino, começaram a devolver propriedades, começaram a devolver cemitérios que foram tomados dos cristãos. E aí ele começou a construir grandes igrejas, começou a disponibilizar transporte para os cristãos se movimentarem no Império Romano, começou a dar cargos para cristãos dentro da máquina estatal, né? E começou a criar leis cristãs. Por exemplo, em 324 ele cria a lei dos soldados para adoração. Todo soldado deveria adorar ao Deus cristão antes de ir para a batalha. Aí as coisas já começam a inverter, né? Os soldados cristãos antes, que não participavam dos rituais de sacrifício, eles eram mortos, porque eles não queriam sacrificar os outros deuses. Agora tem um decreto de que todo soldado tem que adorar o Deus cristão. Imagina os outros soldados agora nessa situação. Então, inverteu-se a coisa, né? Inverteu-se a coisa. E, ao mesmo tempo, ele tinha que ter jogo de cintura com o Senado pagão, porque o Senado romano, existia um Senado já na época, gente, olha que interessante. Ele era o imperador, mas existia um Senado. Como eles se relacionavam, eu não sei muito bem, mas existia um Senado que tinha força política. E o Senado ainda era pagão, ainda ansiava por aquele. Muitos deles provavelmente eram adeptos aos outros imperadores que estavam querendo voltar com a glória romana, porque na cabeça deles, gente, o cristianismo era algo novo na história de Roma. Imagina, o Brasil é cristão. Imagina chega um presidente amanhã que quer colocar o islamismo como religião oficial do Brasil. Essa era a realidade que muitos enfrentaram, que Constantino enfrentou. Ele teve muita oposição dentro do Senado.
Claro que muitas dessas oposições eram resolvidas na força, era outra situação, outra realidade. Porém, ele tinha algumas, é, algumas pessoas contra também, e o Senado era um deles. Além das outras pessoas que eram pagãs ainda, que queriam a volta dos outros deuses, enfim. Não existia ideia de Estado laico aqui ainda, gente, era tudo junto. Então, ele tinha que ter esse jogo de cintura com o Senado. Então, ele continuou com os sacrifícios pagãos para fazer uma cena para o Senado? Essa é a discussão histórica, entendeu? Porque para a gente de fora, de longe, julgar é muito difícil. A gente vai olhando as evidências históricas, pelo que a gente conhece também de ser humano, a gente vai criando possibilidades. Poxa, eu acho totalmente possível que ele fez isso de forma consciente. É totalmente possível. Mas é também possível que ele estava sendo sincero e apenas não conhecia a fé cristã. Né? É possível as duas coisas. E aí, até o ponto de ele ser divinizado pelo Senado após a morte. Ou seja, ele fez um jogo muito bem feito, porque ele conseguiu aderência de muitos cristãos, mas a ponto de conseguir apoio do Senado para ser divinizado, olha só. Então o jogo dele foi, no mínimo, muito bem feito. Se foi proposital ou não, é difícil a gente julgar. Mas que ele conseguiu apoio dos dois lados, ele conseguiu. E isso aqui é um presente que ele deu para a igreja de um palácio que ele tinha, né? E essa foi uma das outras vantagens que ele favoreceu a igreja e os cristãos, né? Ele deu muitos presentes, construiu muitas igrejas. Enfim, gente. Então, aqui começa a mudar a história do cristianismo de forma muito interessante. Por quê? Por exemplo, no culto, olha só que interessante. Essa aqui, a igreja Dura Europos, é a igreja mais antiga que se tem notícia. Olha o tamanho dela. É um prédio de 2, 3 andares no máximo, de alguns 20, 30 metros de comprimento. E quando você vai ver as evidências de estética, eram pinturas bem rudimentares dentro dela. Então, ao que parece, até nessa época aqui, ó, antes de Constantino, o máximo que se tem, além das casas, né, que era o padrão, as igrejas se reuniam em casas, mas as igrejas que a gente tem, até nessa época, eram bem simples e bem singelas. E aí, quando a gente vai ver, a partir de Constantino, olha o que começa a mudar. Por exemplo, a igreja de Santa Irene, que ele construiu lá em Constantinopla, olha o tamanho da igreja. Essa aqui ó, foi Helena que construiu, a mãe dele, lá em Jerusalém, que é a igreja da Natividade. Veja a diferença de proporções que as coisas começam a tomar. Por quê? É uma nova mentalidade, gente. É uma pessoa romana, com tradição, cultura romana, que tinha acabado de se converter ao cristianismo e não se submetia ao pastoreio dos bispos. Então ele traz a sua cultura e começa a fé cristã agora começa a ter uma nova cara. Uma cara de uma cultura totalmente diferente. Da cultura judaica que veio desde Abraão até aquele momento. Né? Então é uma cultura diferente. Então as coisas começam a tomar forma diferente. Aqui, por exemplo, ó, é a vestimenta papal, a vestimenta dos bispos começa a mudar também. Isso é um ponto que, olha só, a vestimenta de um imperador. Então as coisas começam a assumir uma cara mais imperial, uma cara mais romana. Literalmente, porque ele era um imperador romano. Olha aqui, o retratamento de Jesus, ó, começa a mudar também. Aqui é um judeu do século I, ó, como ele se vestia, ele tinha túnica, ele tinha capa, né, por cima da túnica. Agora Jesus começa-se a retratar Jesus já com uma roupagem mais imperial também, com uma coroa, sentado num trono imperial, um trono chique, né? Então, tudo começa a mudar a partir de Constantino por causa disso. Por quê? Porque ele começa a trazer a sua cultura romana, pagã, e começa a dar uma roupagem cristã, ou o contrário, né? Começa a dar uma roupagem cristã a muitas questões pagãs.
Então começa a se misturar muitas coisas. Outro exemplo, a questão das relíquias. Olha o que o Gonzalez diz aqui, ó. Algumas pessoas começaram a dizer que tinham recebido revelações de mártires, até então desconhecidos ou quase esquecidos. Sem demora, muitos começaram a atribuir poderes milagrosos às relíquias, e dali a distância para a veneração e para a adoração é curta. Então, olha só, lembra que na igreja das catacumbas, os cristãos tinham a tradição de, no ano da morte de um mártir, ir lá fazer um culto em lembrança da memória dele? A partir de Constantino, o que começa a surgir? Conversões em massa. Muitas pessoas começam a se converter, né? Por quê? Porque começam a surgir muitos benefícios para ser cristão. Isenção de impostos, começa a ter transporte grátis. Então, começa-se a entrar, a igreja começa a crescer de uma forma absurda nesse momento. E aí, acontece o mesmo que aconteceu com Constantino. As pessoas trazem a sua carga religiosa, cultural, para dentro da fé cristã. Então, algo que era apenas para lembrar de uma pessoa, para ser edificada pelo testemunho dela, começa-se a avançar um pouco mais. Então, algumas pessoas começam a dizer que tinham recebido revelações dos mártires, e aí começam a atribuir sinais milagrosos a essas relíquias, e aí começam a desenterrar essas relíquias e fazer igrejas em cima dessas relíquias ou debaixo do altar. Então começa a mudar muita coisa, e a questão das relíquias também. E aí acrescenta-se a isso a dificuldade do pastoreio, né? É o que eu já falei, tinham muitos benefícios e começam a surgir muitos cristãos. Imagina que do dia para a noite a igreja aqui começa a vir 100, 200 pessoas e começa a encher demais uma igreja. Então é difícil pastorear num cenário desse. Principalmente muitas pessoas que ainda não sabem nem o que é um pastoreio, um acompanhamento, um presbítero, por que ela deve ser pastoreada. Enfim, é muito difícil, né? Deve ter sido algo muito complexo para a igreja dessa época. E aí surge uma questão também chamada teologia oficial. Até esse momento, havia muita discussão, né? Sempre houve divergência na cristandade. Atos 15 é fruto de uma divergência. O primeiro concílio da igreja, em Atos 15, foi por causa de uma divergência em questões de circuncisão, se os gentios deveriam se circuncidar ou não. E aí o que começaram a... Alguns que eram mais ligados ao judaísmo, na verdade todos eram judeus. Só que a questão naquele momento as coisas estavam mudando. Jesus trouxe uma nova ordem, Jesus trouxe uma nova aliança. E aí estava muito confuso na cabeça deles o que era ainda válido do Antigo Testamento e o que não era válido. Porque no Sermão do Monte, Jesus falou, olha, vocês não viram o que foi dito, não façam isso. Eu, porém, vos digo, façam isso, isso e isso. Então Jesus veio mudar muita coisa. Só que no início da igreja isso era ainda muito recente. Então eles ainda não tinham claro o que eles deveriam manter da lei judaica e o que eles não precisariam manter da lei judaica. Até porque era diferente se um judeu convertia ao cristianismo ou um pagão, ou um gentio, né? Uma pessoa que não era judia. Então essa foi a discussão. Os gentios precisam se circuncidar ou não? E aí... Não, E aí eles começam a querer discutir isso naquele concílio ali em Atos 15. E aí é algo colegiado. Todos falam, cada um fala a sua experiência, cada um fala o que vê da escritura, né? Eles começam a citar a escritura. Por quê? Porque a referência de verdade deles, até aquele momento, era o Antigo Testamento. Então eles chegam num consenso. Não existia, naquela época, uma voz predominante. Todos tinham voz, todos falaram, todos os presbíteros deram a sua opinião, e aí eles chegaram num consenso, que eles falaram o seguinte: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, né? Essa foi a expressão que eles falaram. Pode falar. Eu já pergunto, como que era a questão da língua nesse período? Porque eles tinham acesso à escrita, as pessoas não tinham acesso à escrita. Né? Nesse período? De Constantino? Aí já era o latim, que
Já existia. Não, acho que aqui ainda não. Aqui está bem no início ainda. A gente está no ano 300 e pouco. O latim ele vai começar a se tornar... Jerônimo, ele traduziu a Vulgata, acho que foi no 400 e alguma coisa. A partir disso, que o latim começou a tomar uma preponderância. O latim já existia nessa época, né? Tanto que em cima da cruz de Jesus colocaram em grego, latim e hebraico. Jesus, rei dos judeus. Já existia. Só que na época ainda, como era uma cultura helenizada, né? Alexandre o Grande tinha helenizado aquela região, ainda era o grego muito predominante. Depois vai ser o latim, mas acho que ainda não nessa época ainda. Por conta dessas conversões em massa, as pessoas ainda não tinham acesso à escritura. A escritura aí já era... já tinha uma escritura, já tinha a Bíblia. Não no formato que a gente tem hoje. Eram em pergaminhos, já tinha um cano muito bem estabelecido. No final do século II, os 4 evangelhos, Atos e as cartas de Paulo já estavam bem estabelecidos no cano. Então eles já tinham uma ideia do que era a Bíblia do Novo Testamento, né? O que era o Novo Testamento. Mas ainda não tinha uma Bíblia encadernada como a gente tem. Mas você está perguntando se eles tinham acesso à escritura? Como que funcionava? Se já tinha a liturgia, porque como havia as conversões, eles tinham uma liturgia em relação ao culto cristão. Sim. Se nessa liturgia já tinham os escritos, como isso funcionava? Não, provavelmente eles tinham até mais do que no início da igreja apostólica, porque várias cópias já começaram a circular, entendeu? Já estava no ano 300 e pouco aqui, quase 350. Desde o século II, do início do segundo século, os cristãos, a Bíblia foi terminada ali. Então, as cartas para as igrejas já começaram a circular de forma mais abundante. Então, a gente tem, já tem nessa época, várias cópias. Por isso que o original se perdeu, né? Porque o original foi para alguma igreja lá e provavelmente se perdeu. E aí já tinham várias cópias, porque já tinham mandado para outras igrejas. Então aqui já tinha muita cópia da escritura. Então, gente, o concílio era essa reunião colegiada. Só que a partir de Constantino começa a surgir o que é chamado de teologia oficial, ou seja, uma teologia com mais uma centralização de poder. Então, por exemplo, no concílio de Nicéia, o arianismo é condenado pela maioria dos bispos. Tinha entre 250 e 300 bispos. 200 deles votaram pela condenação do arianismo, né? Que a gente viu aquela heresia, que não acreditava na divindade de Jesus. Porém, um pouco depois, Constantino excomunga os católicos. Lembrando aqui, né, o termo católico significa universal, e nessa época os católicos eram aqueles que defendiam a Igreja Universal, defendiam todos os livros, toda a universalidade da Igreja, e não como os gnósticos, que defendiam que Jesus veio para um apóstolo e trouxe algo secreto. Então, os católicos acreditavam que Jesus era Deus. E aí, o Ário, que era aquele bispo que defendia que Jesus não era Deus, ele foi condenado nesse concílio, como uma heresia. Só que depois disso, Constantino excomungou os católicos e voltou com o arianismo, porque Constantino era ariano. Atanásio vai acusar Constantino exatamente disso. Atanásio foi um dos pais da igreja dessa época. Então Constantino era ariano. E se a gente for olhar, gente, para a cabeça de Constantino, era muito mais politicamente vantajoso manter o arianismo. Por quê? Porque tinha muita gente pagã ainda. Tinha muita gente que ele tinha que agradar muita gente pagã ainda. E outra, na cabeça dele, a Trindade era uma novidade teológica. Então, para a cultura da cabeça de Constantino, acreditar no arianismo, que Jesus era um Deus inferior, que existiam outros deuses, era muito mais fácil intelectualmente e politicamente também tinha as suas vantagens, né? Então, ele muda a conclusão de um concílio colegiado com mais de quase 300 bispos. Entenderam? Por quê? Porque ele era o imperador. Na cabeça dele, poxa, eu sou o bispo dos bispos, lembra? Que ele acreditava que ele era o bispo dos bispos. Então começa a surgir essa ideia de
teologia oficial e não mais de uma discussão de várias cabeças e uma busca da verdade, né? Olha só o que o Gonzalez diz. A partir de Constantino, a riqueza e a pompa começaram a ser considerados um sinal do favor divino. Olha só, as raízes da teologia da prosperidade. Da mesma forma, Eusébio descreve com grande contentamento e orgulho os luxuosos templos que estavam sendo construídos, tá vendo? Eusébio, ao que parece, abraçou Constantino de uma forma irrefletida, né? Mas o resultado dessas construções e da liturgia que evoluiu nelas foi o surgimento de uma aristocracia clerical, semelhante e paralela à aristocracia imperial. Então, olha que interessante, gente. A partir do momento que Constantino começa a abraçar o cristianismo nesse nível, aquilo que era a cultura do Império Romano começa a se refletir na igreja. Então, existia no Império Romano uma aristocracia. Eu sou imperador, existem os meus aristocratas, né, que eu nomeio para governar, que são aqueles mais privilegiados. Então, isso começa a entrar dentro do clero também. Por quê? Porque começou a se misturar de uma forma perigosa. E, frequentemente, tão distantes do crente comum quanto os cidadãos comuns eram distantes dos poderosos do império. Então a igreja começou a ter uma estrutura clerical que refletia muito o Império Romano. O imperador não tinha contato com o povo. Agora, os clérigos começaram a se distanciar do povo também. O luxo começou a entrar, a pompa. Então, o pensamento começou a mudar. A igreja começou a imitar os costumes do império, não só na liturgia, mas também em sua estruturação social. Isso aqui ó, é lá em Constantinopla, o Palácio de Constantino, para vocês terem uma ideia. Isso aqui parece que é uma pista de cavalos, né? E aqui, ó, o palácio dele é formado de várias... Gente, isso aqui na época era assim um negócio absurdo. Por quê? Inclusive o Leandro Carnal, ele fala um negócio, ele é historiador e ele fala algo muito interessante. Área verde, nessa época, era um sinal de riqueza. Por quê? Por que não tem nada plantado aqui, gente? Como assim? Imagina uma pessoa naquela época que custava arrumar um espacinho desse aqui para plantar alguma coisa, para sobreviver. Imagina ele ver um negócio desse aqui com árvores infrutíferas. Isso era um sinal de riqueza. Por quê? Porque a pessoa não precisava plantar. Então o jardim era um sinal de riqueza. E olha o tamanho do palácio que Constantino construiu lá em Constantinopla. Uma ostentação. É uma ostentação assim, absurda, né? Ele era um imperador romano, ele era o único, inclusive. Porque vinham de vários anos de tetrarquia. Agora ele era o imperador de todo o império. Imagina isso na cabeça dele, gente. E imagina agora ele lidar com questões da fé cristã com essa mentalidade. É um negócio... E por um lado, a igreja sempre gostou do luxo, né? Exatamente, né? O ser humano sempre gosta, né, Léo? Então, assim, Eusébio, provavelmente, quando ele viu aquilo, poxa, agora a gente não é perseguido mais. Olha isso, gente. Os caras nunca entraram num palácio, num império. Aí agora as igrejas começaram a ser construídas numa proporção diferente, com mais adornos, com mais luxo. Cara, isso aí, o amor ao dinheiro, a Bíblia já diz, né? É a raiz de todos os males. Então, quando o ser humano começou a ter contato com isso, poxa, muitos se perderam. É totalmente compreensível. E outra coisa que começou a influenciar na teologia é que começaram a abandonar a pregação do reino vindouro. As pregações começaram a focar na parte terrena. Por quê? Porque eles acreditavam que o plano divino tinha se cumprido na Terra. Gente, imagina uma visão escatológica deles. Tipo assim, na cabeça deles só faltava imaginar que Jesus já estava voltando. Por quê? Porque acabou a perseguição, agora é paz. Nossa, entenderam? Então eles começaram a abandonar a pregação do reino vindouro por acreditar que o plano de Deus tinha se cumprido na Terra. Isso foi uma questão drástica, né? Muito triste. Porém, gente, nem todo mundo
aceitava isso. Isso é interessante. Começaram a surgir dois grupos que começaram a questionar essa nova forma de fé cristã. E os primeiros deles são os donatistas. Donato era um bispo da igreja e ele estava disputando o bispado lá de Cartago, junto com outro cara chamado Siciliano. Daí que vem limão siciliano. Tô brincando, não sei. E aí, gente, Donato era um cara popular. Ele tinha apoio popular. Ele tinha contato com o povo. Só que Siciliano, ele tinha o apoio do império. Ele tinha o apoio de Constantino e dos outros bispos que tinham se ligado a Constantino. Gente, nessa época, vários bispos era como se fosse na nossa época de política hoje. E aí, você está com quem? Você está com o império ou não está? Você está com Constantino ou não está? Entenderam? Então os bispos provavelmente tiveram esse conflito. Nós vamos apoiar o império ou não vamos? Poxa, minha avó morreu, meu avô, minha avó morreram perseguidos. O que eu vou fazer? Será que eu critico o imperador e corro esse risco de novo? Entenderam o conflito na cabeça do cristão dessa época? Era muito difícil. Então Donato tinha o apoio popular e Siciliano tinha o apoio do império. E aí eles foram disputar o cargo do bispo do bispado de Cartago. E o que acontece? Uma das críticas dos donatistas era, por exemplo, a admissão dos apostatas. Essa era uma discussão entre eles. Pensa o seguinte, nessa época, eles tinham ainda pessoas que viveram no período da perseguição. Então, muitas das pessoas que tinham apostatado da fé, ou que tinham negado Jesus por causa da morte, começaram a querer voltar para a igreja. E aí começou mais uma discussão teológica. Esse povo pode voltar ou não pode? Eles vão ser readmitidos na igreja, na comunhão ou não? Eles têm que ser excomungados. E é uma questão difícil, porque uma pessoa negar a fé é algo muito sério. Então os donatistas acreditavam que eles tinham que continuar excomungados. E outros cristãos, os que tinham mais apoio do império, acreditavam que eles tinham que voltar. Porque pensa na cabeça desses cristãos e principalmente de Constantino. Ele quer unir todo o império, gente. O lema dele era um império, um imperador. Então, na cabeça deles, eles querem unir. E como muitos deles não tinham esse apreço por ser pastoreado, por ler a escritura, por tentar entender a verdade, olha, o que é mais vantajoso? O que vai unir mais o império? É a união, então vamos lá. É a mesma ideia que tem hoje, né? Não, tá tudo bem, pode chegar. A igreja tem que abraçar tudo e não pode ter um padrão moral, né? Não pode condenar certos padrões sexuais, não pode condenar certas coisas. Tem que abraçar todo mundo. É a mesma ideia. Então, outra crítica dos donatistas era a união da igreja com o Estado. Os donatistas começaram a criticar essa união e começaram a perceber o problema que isso estava dando para a doutrina, né, para a verdade. Principalmente porque eles estavam esquecendo os mais pobres. Lembra daquela aristocracia? A igreja começou a se tornar muitos ricos, milionários da época, começaram a se tornar cristãos. Começaram a assumir cargos eclesiásticos, gente. Constantino abriu a porteira assim, de uma forma absurda. Então, o cristianismo até nessa época era formado prioritariamente por artesãos, por pessoas pobres, marginalizados. Então, assim, agora começaram a surgir os grandes e poderosos, começaram a se tornar cristãos, começaram a assumir cargos dentro da igreja. Então o negócio foi uma bagunça. E os donatistas revoltaram com isso. Eles não gostaram disso, começaram a criticar isso e tiveram muitas discussões. Olha só que interessante. Os impostos pagos pelos pobres e classe média cresciam de forma exorbitante, chegando a ser praticamente uma extorsão. E o clero católico, lembrando do termo católico, né, recebia mais e maiores isenções. Então, quem estava com o império tinha isenções. E a classe média e os pobres continuavam com seus impostos. Então, assim,
os donatistas começaram a perceber o seguinte: poxa, o reino de Jesus falou tanto dos pobres, Jesus falou tanto que o reino de Deus é dos pobres, que a gente tem que ajudar os pobres. Está acontecendo alguma coisa, tá invertido o negócio, gente. E aí os donatistas começaram a se revoltar com isso. Só que em 340, muitos terroristas, provavelmente eram zelotes, né? Lembram dos zelotes? Era aquela seita judaica que queria tomar o poder de Roma pela força, né? Já existia no Eu judaísmo. acho que 3 dos discípulos eram, né? Léo, que eu me lembre, tinha o Simão Zelote, né? Os outros dois Zelotes eu não lembro quem eram. Mas devia ter, mano. Então começaram a entrar terroristas no meio dos donatistas. Aí isso foi o prato cheio para o império olhar e falar assim: tá vendo? São arruaceiros, tá vendo? São vândalos. E aí começou, eles são reformadores sociais. Se fosse hoje, eles iam ser chamados de comunistas, né? Como é que fala? Revolucionários, violentos. E aí começou a surgir essa narrativa. Os donatistas são reformistas violentos e os católicos são defensores da lei e da ordem. Então começou a surgir, isso prejudicou o movimento donatista. Eles tiveram pouca força por causa disso. Começou a surgir terroristas no meio deles, pessoas revoltadas, e é muito comum, gente. Se você for olhar, por exemplo, em visões mais sociais, seja políticas, seja religiosas, a probabilidade de surgir pessoas ali que são mais agressivas é maior. Por quê? Porque muitas vezes com alguma razão, né? Com alguma razão, porque são pessoas que são oprimidas, são pessoas que são prejudicadas nos seus direitos mais básicos e isso revolta as pessoas, né? Então isso foi um problema. E aí, gente, o que aconteceu? Quem foi eleito? Quem que vocês acham que foi eleito bispo de Cartago? Limão Siciliano. Limão Siciliano ganhou, óbvio, né? Tinha apoio do Império. E aí isso aumentou esse impasse, essa discussão. Mais uma vez, tá vendo? Tá tendo o apoio do Império. Tá vendo? Tá privilegiando os mais ricos e os mais pobres estão perdendo apoio. Enfim, aí começou essa discussão lá naquela época já. E outro grupo foram os monges, né? Além dos donatistas, que começaram a se revoltar com essa nova realidade. Os monges também começaram a fugir para os desertos. Aí que surge o movimento dos monges, exatamente por causa disso. Olha que interessante. Quando eu descobri isso, eu falei, uai, que interessante, rapaz. Tudo tem um contexto, né? As pessoas não saíam lá do Império e falavam, vou para o deserto. Do nada, tinha um contexto. Olha. Até hoje, assim, Não, tem monastério, é até bonito o negócio, no meio de uma pedra, assim, isolado no meio de um lugar, não tem nada a ver com nada. Então, gente, os monges, eles começaram a ir para o deserto, primeiro, por causa dessa insatisfação. Provavelmente eles tinham a mesma ideia dos donatistas, começaram a perceber uma elitização da igreja e começaram a ficar insatisfeitos com isso. Poxa, tem hora que dá vontade de largar tudo mesmo, né? Não. Tem gente os donatistas tentaram lutar de dentro. Os monges falaram assim, deixa esse povo aí, deixa esse império aí para lá, eu vou me isolar. Então, por insatisfação e também por pobreza. Porque, gente, eu não trouxe o livro. Essa citação aqui do Dom Gonzalez, em 2015, é de um livro dele que chama Economia e Fé no Início da Fé Cristã. Esse livro é sensacional. Um dos melhores livros que eu já vi pesquisando sobre economia, né? Quando eu fui falar ano retrasado sobre economia do reino aqui na igreja, eu li esse livro. E ele pega todos os pais da igreja, o que eles pensam sobre dinheiro. E aí, gente, ele vai mostrar que o imposto nessa época ele começou a ficar tão pesado para quem não era apoiador do império, que chegava uma hora que era mais
oneroso você manter um pedaço de terra do que você viver de pedinte, porque o imposto era pesado demais. Então muitas pessoas começaram a abandonar as suas casas. Por quê? Porque era imposto demais. Então, muitos dos monges foram para o deserto exatamente por isso. Gente, foram milhares de pessoas. Foi um negócio, não foi uma pessoa isolada. Esse aqui é o Santo Antão. Ó. Não foi uma pessoa isolada. É um êxodo de milhares de pessoas que foram para o deserto. E aí eles começaram a ter lá mais tranquilidade do que tinham sobre o governo do Império Romano. A inflação desigual significava que os camponeses tinham que pagar muito mais por suas compras e recebiam muito menos pelos seus produtos. Olha isso. Então, um camponês, ele tinha que pagar mais do que uma outra pessoa para comprar e recebia menos quando ele ia vender. Então foi um negócio assim, dá para revoltar mesmo, não dá, gente? Daí surgem os monges. Os monges surgem desse momento. O primeiro indício de monges já é no ano 318 depois de Cristo. Ou seja, Constantino assumiu o poder em 306 e ele faz o Edito de Milão em 313. Em 318 já temos indícios e evidências de monges. Ou seja, foi bem no início do negócio. Aí, gente, surge um outro imperador. Constantino morre. Tem outros imperadores. Juliano assume depois dele. E aí esse aqui é um outro que marca a história no cristianismo. Por quê? Até Constantino, ele finaliza com as perseguições e dá muitas vantagens para os cristãos. Né? Então, ele começa a abrir a porteira da igreja. Muitas pessoas pagãs com cargos eclesiásticos, ele começa a dar cargos eclesiásticos para muitas pessoas, com intuitos políticos também, ao que parece, né? Óbvio. Só que Teodósio foi um outro marco, por quê? Teodósio vai instituir o cristianismo como religião oficial do Império. Constantino não fez isso. Ele só, aparentemente, acreditava que era cristão e deu muitos benefícios, muitos incentivos. Então a igreja começou a crescer muito, ganhou muita igreja. Tinha uma igreja em cada cidade do Império, gente. Daquele nível lá, de Santa Irene, né? daquele padrão. Olha o que Teodósio faz em 380. Olha o edito de Teodósio. Queremos que as diversas nações sujeitas à nossa clemência e moderação, muita moderação, né, gente? Continuem professando a religião legada aos romanos pelo apóstolo Pedro, de conformidade com a doutrina dos apóstolos e o ensino do Evangelho. Creiamos, pois, na única divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em igual majestade e em trindade santa. Então ele começa a falar o seguinte: nós, do Império Romano agora, temos uma religião oficial que foi legada a nós romanos, pelos judeus, né? Autorizamos os seguidores dessa lei a tomarem o título de cristãos católicos. Agora vem a parte mais interessante. Referentemente aos outros que julgamos loucos, cheios de tolices, queremos que sejam estigmatizados com o nome ignominioso de hereges e que não se atrevam a dar a seus conventículos o nome de igrejas, né, aos seus conventos, né, aos seus locais de reunião. Estes sofrerão em primeiro lugar o castigo da divindade, da divina condenação, e em segundo lugar a punição de nossa autoridade, de acordo com a vontade do céu, decida infringir-lhes. Então presta atenção, gente. Aqui agora é mais um marco, porque o cristianismo deixa de ser a religião preferida de um imperador para ser a religião oficial do Império Romano. Então, não só ser cristão aqui agora é legal, é benéfico financeiramente, é benéfico socialmente, mas não ser cristão agora é passível de punição. É um crime, exatamente. Então, muda tudo. Isso vai trazer mais dificuldades ainda, porque a fé cristã,
fé imposta é um problema, gente. Por que ela é um problema? Porque ela não é genuína. A pessoa ela pode aceitar Jesus, é a mesma coisa, é muito discutível hoje em dia, né, trazendo para a nossa realidade, quando as pessoas vão fazer evangelismo na rua, se você leva um prato de comida para uma pessoa, aí tem a discussão, você vai falar de Jesus para ela? Muitas pessoas falam assim, não, eu só vou te dar um prato de comida se você me ouvir primeiro. É muito comum isso. E aí a pessoa está morrendo de fome. Aí a pessoa vai lá e se dispõe a ouvir. Eu vi 10, 5, 10, 15, 20 minutos e a pessoa está com a barriga roncando. E aí no final a pessoa fala assim, você aceita Jesus? Aceito, aceito. Ué, gente, óbvio que ela vai aceitar, entendeu? Ela tem um benefício em vista. E outra, é até difícil julgar se ela está sendo errada ou não. Ela está sendo errada, beleza. Por aceitar só para receber um prato de comida, ok. Porém, gente, ela está com fome. Ela está morrendo de fome. Então, a fé imposta é problemática por isso. Por quê? Porque geralmente, na maioria dos casos, ou pelo menos inicialmente, ela não vai ser genuína. É claro que depois a pessoa pode ser encontrada por Deus, Jesus pode se revelar a ela de forma mais profunda e ela pode entender que isso. Que isso, Léo? Pô, sacanagem. No meio da aula, ver uma fita dessa é sacanagem. Estão entendendo, gente? Estão entendendo o problema que isso aqui potencializou? Ô, Léo, se você quiser pôr na geladeira, é melhor, não? Na geladeira ali dentro, ó, o refrigerante. Gente, Constantino começou a dar benefícios para os cristãos. Então a igreja já começou a encher de uma forma absurda. E claro que com pouca qualidade, né? As pessoas foram trazendo as suas crenças pagãs para dentro da fé cristã. Agora, gente, quem não era cristão era punido. Então isso potencializou o problema. Por isso que Teodósio é mais um marco na história da igreja, por causa disso. Constantino abriu a porteira, trouxe benefícios. Agora, não ser cristão era passível de punição. Não, mas é muito castigo, né? Castigo da divina condenação, punição da autoridade. Ou seja, ele está falando o seguinte. De onde eles tiraram? De acordo com a vontade do céu. De acordo com o que eles imaginavam, né? Ele trouxe ele é romano. Então, na cultura romana, lembra quando Paulo está indo fazer as suas viagens missionárias e aí o mar começa a ficar agitado? O que as pessoas que estavam com ele falou? Os deuses estão nos punindo. Então, na cabeça deles, tudo que acontecia era punição de algum deus, né? Enfim. Então, ele está falando o seguinte, quem não ser cristão agora vai ser punido por Deus e por nós, de acordo com a proporção da... Ou seja, a punição voltou, só que para o outro lado. Exatamente, inverteu o jogo. Então, antes os cristãos eram perseguidos. Antes todas as religiões eram aceitas, menos o cristianismo, agora é o contrário. Exatamente, só o cristianismo é aceito e todos vão ser perseguidos. E isso traz mais problemas, porque se oferecer benefício para ser cristão já é problemático, porque a pessoa vem por algum outro interesse e não por amor a Deus, por medo agora de ser punido é pior ainda. Então, nossa, imagina o tanto de gente que não se converteu nessa época. Eu sou cristão, sou cristão, sou cristão. Por quê? Para morrer pela sua fé, gente, tem que ter uma causa muito bem. Por isso que o cristianismo ele foi bem sólido na época da igreja perseguida, porque Jesus é um fundamento sólido. Agora, imagina uma pessoa que acredita em vários deuses. Tipo assim, Jesus é só mais um deus, eu não vou morrer por acreditar em Apolo. Eu vou falar que eu sou cristão também. Então, muitos deles provavelmente não foram martirizados porque não tinham um fundamento sólido para negar a sua fé, né? Então, olha só, em 381, ele publicou uma lei declarando que os cristãos que se convertessem ao paganismo não tinham direito de receber herança. Olha isso, gente. Então, abandonar a fé cristã também era um problema. Também traria, e são dois autores diferentes, esse aqui é o Dreher e esse aqui é o Gonzalez. Então, não só abandonar a fé cristã também traria prejuízos. Então,
ser pagão era um problema e abandonar o cristianismo também. Olha que interessante. Ou seja, é tudo favorável, entre aspas, né? Claro que pela força, de um modo errado, mas tudo favorável para as pessoas serem cristãs. E aí, gente, a igreja foi enchendo de uma forma absurda nessa época. Depois eu vou até pesquisar os censos, porque nesses livros eu já vi alguns deles falando, por exemplo, nessa época o império era 10%, quando Constantino sobe ao poder, acredita-se que 10% eram cristãos. Ou seja, o Império Romano, não, só Roma tinha 1 milhão de pessoas. O Império Romano não sai. Essas contas que a gente tem que tentar fazer. Tipo assim, como que foi a taxa de expansão da igreja nesse momento, né, de cristão. Então, gente, olha o que o Carnes, nesse livro aqui, fala. A união entre igreja e Estado, com Constantino e os seus sucessores, provocou a secularização da igreja. A vinda dos pagãos para a igreja, através de movimentos de conversão em massa, contribuiu para a paganização do culto, quando a igreja procurou se adaptar à nova realidade, visando deixar à vontade esses bárbaros convertidos. Porque pensa o seguinte, na cabeça de um imperador, ele não está preocupado com a verdade. Ele está preocupado Com a pureza da fé. com a pureza da fé. O imperador, gente, ele está preocupado com a docilidade dos seus súditos. Ele quer paz a qualquer custo. Então, isso que o imperador está preocupado. É a mesma coisa se a gente falar, se a gente colocar o presidente do Brasil como Papa, por exemplo, hoje, isso vai ser problemático, porque ele, como presidente, ele tem certos interesses. O Papa, ele tem outros interesses. Então, quando junta essas duas coisas, traz problema para as duas esferas. É por isso que o Abraham Kuyper vai defender a soberania das esferas. Por quê? São esferas de governo diferentes. É claro que dá para ser um bom presidente cristão, só que você vai ter que ter uma... Aí só uma teocracia, só com Jesus. Não como uma... não... Como é que é? Não entendi. Jesus vai ser tanto rei, exatamente. quanto Sim, sacerdote. de forma perfeita, só Jesus. Mas hoje é possível ser um presidente cristão, só que não um pastor ou não um papa. Por quê? Porque são esferas diferentes. Você pode trazer bons princípios para a sua nação, mesmo que cristãos, de uma forma... de uma forma... com uma cosmovisão cristã. A abordagem é diferente, entenderam? Mas aqui, era tudo junto. Então o imperador não estava preocupado com a verdade, ele estava preocupado com a paz. É isso que eles queriam, para governar, para ter poder, para avançar o seu poder. Principalmente Constantino, naquela trajetória dele. Gente, Constantino matou o seu filho. Constantino matou o seu filho. Por quê? Porque todo mundo, eles deviam viver assim, quem vai conspirar contra mim? Então Constantino matou o seu filho e eu acho também a sua mãe. Não, a sua mãe ou a sua irmã. Alguma outra parente próxima ele matou, porque surgiu um rumor de conspiração contra ele. Também essas séries que a gente vê. Exatamente, essas séries que a gente vê, gente, é fato real. É fato real. Então esse é o problema de misturar essas duas coisas aqui, cristianismo com o Estado. É muito complicado. Aí existe a discussão hoje na teoria política. Fé, religião e igreja. Tem até um livro com esse nome. Eu vou procurar para mostrar para vocês. Religião religião e política, sim. Igreja e Estado, não. Aí é problemático. Qual que é a questão? Religião e política não tem como desassociar. Um político, quando ele vai julgar uma lei, não tem como ele abandonar a sua religião. Mesmo que seja o ateísmo. Então o cara vai lá e fala, não, eu sou a favor do aborto. Por quê? Porque a vida é só um amontoado de células. Essa é a fé dele, esse é o que ele acredita como ateu. O outro tem o direito de falar assim também, eu sou contra o aborto porque eu sou cristão, porque eu acho que a vida é sagrada. Ele tem esse direito. Então, religião e política podem andar juntas. Agora, igreja e Estado é problema. Igreja e Estado é um problema, porque o Estado é laico. O Estado não tem uma religião oficial.
O Estado ele dá a possibilidade de um ateu e um cristão e um budista e um outro, qualquer religião, optarem e justificarem o seu voto. Mas a igreja, o Estado, junto com a igreja, ele tem uma religião oficial. Aí é um problema. Hoje você pega até a geopolítica da época. Quando Ah. você falou que Constantino veio para cá. Foi mais para o Oriente. Sim, Hoje você pega o Vaticano, onde ele está hoje, pode ser que naquela época a igreja tenha tido papel de Estado. exatamente. Foi isso que aconteceu. Com a mudança de Constantinopla, né, a nova capital, surgiu um vácuo político lá. E aí que os bispos de Roma foram tomando preponderância. Nós vamos falar agora do papado, e isso vai ficar mais claro, Léo. Essa questão vai ficar mais clara. O Estado Islâmico seria um exemplo É uma teocracia, exatamente. disso. Exatamente. É uma teocracia. É um Estado que vive com leis religiosas, impostas a todos. Exatamente. O que seria um Estado teocrático no Brasil, por exemplo? Cristão. Por exemplo, todo mundo tem que ir na igreja, todo mundo tem que... Não pode... Seria crime adultério, por exemplo. Adultério no Brasil é só é só um crime num sentido assim, é só uma falta contra Deus, não contra o Estado. Ninguém é preso por adulterar, entendeu? Ele pode perder o casamento, porque a esposa dele tem a sua visão de mundo, ou o marido. Mas o Estado não prende alguém por estar num motel com uma outra pessoa que não é casada com ela, entendeu? O Estado não interfere nessa questão. Gente, aí ó, a gente vai estudar agora um pouquinho a figura do papado, que surge nesse período. O termo papa, em latim, significa papai. E vários pais da igreja, por isso que eles são chamados de pais da igreja, né? Foram chamados de papa. Por quê? Porque o sentido era, por exemplo, Paulo chamou Timóteo de filho na fé. Então, Timóteo era pai espiritual de... Paulo era pai espiritual de Timóteo. Então, nesse sentido, isso não é novo. A questão é, depois de Constantino, isso vai se tomando outros significados. E isso vai sendo um processo histórico. Por exemplo, com a crise do Império, né, o Império Romano, no século II até o século V, que ele é invadido, o Império começa a entrar em crise, gente. Por isso que vários desses imperadores, eles estavam tentando reestruturar o Império, porque já começaram a ter invasões bárbaras por vários séculos. Então o Império estava em crise. Isso aqui eu ia falar agora, né? Porque eu adiantei naquele outro slide. Constantino muda a capital para Constantinopla. Então surge aquele vácuo de poder político lá no Ocidente, em Roma. Ou seja, com as invasões de Roma, os bispos eles começam a ter mais papel político. Então, por exemplo, Roma foi invadida. O bispo de Roma, o cristão, né, o bispo de Roma, o pastor de Roma, aquele que era líder eclesiástico de Roma, ele começa a fazer... Ele começa a não só cuidar da igreja, mas cuidar de questões políticas também. Então ele mediava os conflitos. E muitos deles tinham bom êxito com isso. Alguns bárbaros às vezes invadiam, eles conseguiam fazer uma jogada política e evitava a destruição total, por exemplo. Então as pessoas começaram a enxergar os bispos de Roma com mais importância, além da questão eclesiástica. Começa com isso aqui, ó. Se a gente somar a crise do Império com a transferência de poder lá para Constantinopla, as invasões que Roma sofria, porque ela era a capital, era uma cidade importante ainda, o bispo começou a ter papel mais importante, além do eclesiástico. Em 381, gente, o Concílio de Constantinopla começa a dar a primazia da sé romana. Sé, eu fui pesquisar esse conceito, vocês me ajudam, que vocês estão mais por dentro da doutrina católica. Sé, o conceito de sé é uma paróquia que tem preponderância sobre as outras. Esse é o conceito de sé, não é isso? Não? Então, em Constantinopla, no Concílio de Constantinopla,
a Sé romana, a igreja romana, ela passa a ter primazia. Olha que interessante. Até então, todas as igrejas eram consideradas iguais. Aí, o que acontece? No ano de 380 e poucos, mais ou menos, Damaso, que era bispo de Roma, convoca um sínodo e ele envia ao imperador uma petição para que o bispo de Roma tivesse supremacia em questões jurídicas de ordem eclesiástica. Então, Damaso era um bispo de Roma. Ele pede ao imperador, olha mais uma vez a mistura. Um bispo começa a pedir influência política ao imperador. Então, tudo isso está acontecendo, gente. O bispo Damaso de Roma pede ao imperador, na época que era Graciano, para que ele coloque um decreto em que o bispo de Roma tivesse supremacia em questões jurídicas de ordem eclesiástica. Ou seja, um bispo cometeu um crime. Quem que vai julgar? Quem que vai ter a primazia? O bispo de Roma. Então esse cara pede isso pro Graciano, porque nessa época aqui, ó, depois de Constantino, a tetrarquia tinha voltado. Aqui, na verdade, nessa época, eram 3 imperadores. Além de Teodósio, que dominava nessa época, Graciano dominava outras partes do império. Então, esse cara aqui, ó, esse imperador romano, então olha só, aqui nós temos um bispo da igreja, e aqui nós temos um imperador romano, e eles começam a somar influência. Então, a pedido desse bispo, Graciano decreta que o bispo de Roma teria autoridade máxima no Ocidente, em questões jurídicas. Em breve, os decretos papais foram considerados de valor idêntico aos concílios. Então, olha só que interessante. As coisas começam a evoluir. Então, começa a surgir esse vácuo de poder, os bispos começam a remediar questões políticas, a mediar em questões políticas, então as pessoas começam a olhar eles de forma diferente. Aí vem um bispo de Roma, pede para o imperador romano para fazer um decreto de que eles teriam supremacia jurídica. E o imperador acata. É igual hoje, quando um pastor ou um padre vai lá num político, vamos fazer uma coisa aqui para a nossa igreja. É a mesma coisa. Isso é problemático. E aí, o bispo de Roma começa a ter autoridade em questões jurídicas, até então. Aí, em 445, olha só, Valentiniano, o imperador Valentiniano, solta um novo edito. O bispo de Roma teria agora supremacia em negócios espirituais. E isso agora tornaria-se lei para todos, o que ele estabelecesse. Então, veja como as coisas foram caminhando e mudando ao longo dos anos. Quando o trono imperial no Ocidente caiu nas mãos dos bárbaros, depois de 467, o povo da Itália via o bispo romano como a liderança política e espiritual, o Carnes. Então, olha o processo, que interessante. Começa de algo totalmente circunstancial, aí depois começa a entrar um império no meio e começa a trazer poder para si. É como se fosse... Olha só, gente, o que aconteceu aqui? Imagina um pastor ou um padre pede para o presidente fazer uma lei que dá vantagem para si em supremacia a todas. Então, por exemplo, imagina o Malafaia ou o Papa, ou um padre, né? Vamos trazer mais local aqui no Brasil. No Brasil tem arcebispos, não tem? Que são o Dom Valmor, que é o do Brasil? Ele é daqui. Da CNBB. Não, ele é da CNBB. Imagina o Dom Valmor ou um pastor muito influente chegam na política e pede para eles terem uma lei que beneficiam as suas igrejas em detrimento a outras. Foi isso que aconteceu aqui. E aí as coisas foram evoluindo. Aí agora, não só em questões jurídicas, esse imperador aqui soltou um decreto que torna o bispo de Roma com supremacia em negócios espirituais. Ou seja, nessa época aqui, quando os bárbaros invadiram Roma, o povo já via o bispo romano como uma liderança política e espiritual. Já estava tudo ligado agora. Já tinha chegado nesse ponto.
o Papa Gelásio I escreveu em 494, olha a cronologia, gente, aqui já no final do século V, ó, que Deus tinha dado ao Papa e ao rei os poderes sacro e régio. Porém, o Papa tinha que prestar contas a Deus pelo rei no dia do julgamento. Portanto, o poder papal era mais importante do que o poder régio, o poder da espada. Então, nessa época aqui, ó, no final do século V, a gente já tem a figura do papado, como a gente entende hoje, estabelecida. Né? É um processo histórico lento, mas gradual, mas agora sim a gente tem a figura do Papa como a gente entende hoje. Porque quando a gente vai olhar, por exemplo, um pai da igreja chamou o outro de Papa. O conceito é totalmente diferente do que a gente tem hoje de Papa. Né? É diferente. Por quê? Porque foi um processo histórico de evolução do conceito, de mudança de poder, né? de agrupamento de poder. Na figura o poder imperial estava sobre o poder religioso. Agora o poder religioso se torna sobre o poder imperial. Exatamente. E aí foi se invertendo. A igreja começa a dominar os países, os reinos. Gente, isso aqui tudo vai dar o tom da Idade Média. A Idade Média não foi o domínio da igreja sobre todas as áreas da cultura? Aqui o tom foi sendo construído ao longo desses anos aqui, ó. Entenderam? Por causa desses fatores históricos, religiosos, políticos, tudo junto. É muito interessante isso aqui, gente. Eu achei sensacional. É uma combinação. É uma combinação. Nunca é só um fator isolado. Sim, você não mexe comigo, eu não mexo com você. Exatamente. Você me apoia, eu te apoio. Vocês estão fragilizados politicamente. Nós somos uma instituição forte. A igreja estava crescendo. Então, a política começou a baixar a guarda. Não, vamos agora... O cristianismo agora está com mais poder, está com mais seguidores do que a gente. Então, vamos... Entendeu? Na Idade Média, principalmente na alta, tinha exército a igreja. Sim, exatamente. Exército. As cruzadas foram exatamente isso. Então, gente, se a gente fizer um paralelo com o judaísmo, lembra como o judaísmo lidava com Roma? O judaísmo também tinha esses problemas. Jesus foi morto, gente, exatamente por causa dessa relação do judaísmo com o Império Romano. Tinha o Sinédrio e eles tinham passe livre de Roma. Por quê? Porque eles ajudavam a conter os judeus. Então, o mesmo aconteceu agora com o cristianismo. E o mesmo acontece hoje em dia com o cristianismo entrando, com o protestantismo, entrando no Estado como não deveria. Então, gente, nada novo debaixo do sol. Tanto o judaísmo como o cristianismo, nessa época antes da Idade Média, como o protestantismo hoje tem influências erradas com o Estado. Então não há nada novo debaixo do sol. Gente, até aqui, ficou claro para vocês esse processo histórico? Eu quis mastigar bem essa parte aqui, porque isso aqui é fundamental para a gente entender a nossa cultura ocidental. Principalmente para a gente entender o início da Idade Média, que nós vamos estudar na próxima aula. Esse foi o tom, por isso que surge a figura do Papa. É esse processo histórico aqui, ó. Tranquilo até aqui? Aí agora eu vou citar só, porque é muita coisa que aconteceu nesse período, eu vou só citar alguns concílios que tiveram e o que eles discutiram, né? Os concílios eram essas reuniões dos bispos para discutir as questões eclesiásticas. Então o mais famoso dele é o concílio de Nicéia, que Constantino estava lá, no concílio de Nicéia. Isso que eu ia perguntar, quem está com o chapéu aqui? Exatamente. Aqui, ó, são as figuras religiosas e aqui é o imperador. O concílio de Nicéia foi aquele que o André falou pra gente, foi para discutir a questão dos arianos, que Ário, e aqui tinham duas escolas, gente, a maioria era de Atanásio, que era o representante, e Ário era um outro bispo que defendia outra ideia. Então no concílio de Nicéia eles começaram a discutir a divindade de Jesus, se Jesus era 100% Deus ou não, era um Deus inferior, enfim. Então isso foi discutido no concílio de Nicéia. E Nicéia era bem pertinho de Constantinopla.
foi proposital, né? O Constantino escolheu Nicéia porque era perto da capital. O Concílio de Constantinopla, no ano de 381, discutiu a pessoalidade do Espírito Santo e a humanidade de Jesus. Olha como que o negócio vai resolver a questão da divindade de Jesus. Jesus, de fato, é 100% Deus. Mas e a humanidade dele? Ele também era homem. Então isso ficou para outro momento de discutir. 50 anos depois, quase, mais ou menos, discutiram a humanidade de Jesus. Chegaram à conclusão que ele era 100% homem também. As duas coisas são verdadeiras. E começaram a discutir também sobre o Espírito Santo. Porque o Pai já era mais claro para o judaísmo. O Filho surgiu naquele momento. E o Espírito Santo? Onde que ele entrava nessa questão da Trindade? Então aqui se fecha a questão da Trindade. No Concílio de Éfeso, em 431, eles começam a pensar sobre a unidade da pessoa de Cristo. Como que se relaciona a humanidade e a divindade de Jesus. Não, isso aqui é aqui, ó. Isso aqui é a unidade da pessoa de Cristo, no sentido de Jesus não deixou de ser Deus quando ele morreu, ou ele não deixou de ser humano quando ele ressuscitou. Tudo está unido. Jesus hoje é um corpo ressurreto e ele é 100% homem, 100% Deus, em carne. Né? E no Concílio de Calcedônia, eles discutiram as duas naturezas de Cristo, né? A natureza humana e divina, como elas se relacionam. Então, esses são 4 concílios, tiveram mais depois, mas nós vamos estudar na próxima aula. Né? Nesse período aqui do Imperial, foram esses 4 concílios para discutir essas 4 questões, que tem quase uma progressão lógica. Né? E aí, agora nós vamos finalizar com os gigantes da fé. Nós vamos ver alguns homens de Deus que surgiram nessa época e que estão nesse contexto aí, né, da Igreja Imperial. E um deles, ou melhor, primeiro vamos pensar num assunto. Gente, pensa comigo. O cristianismo até Constantino era predominantemente de pobres, de pessoas pobres e classe média. Com Constantino, começa a entrar rico para dentro da igreja de forma absurda. E naturalmente, quando você vai olhar esse livro que eu citei, do Economia e Fé no Início da Era Cristã, as citações dos cristãos até Constantino são bem pouquinhas. Eles falaram sobre riqueza, mas falaram pouco. Por quê? Por causa do contexto. Provavelmente eles estavam ocupados com outras questões teológicas. Nesse momento, quando Constantino entra na igreja, começa a entrar rico para dentro da igreja, a igreja começa a criar templos gigantes, e aí naturalmente, por causa de uma questão lógica, o argumento, o assunto teológico da vez era a riqueza. Olha que interessante. Então começa a surgir mais escritos sobre riqueza nessa época por causa disso. O assunto principal deles era: um rico pode se salvar? Né? Porque a Bíblia fala muito de riqueza. E aí eles começaram a ver e falar assim: uai, gente, está começando a encher de rico na igreja. E aí, um rico pode se salvar? E eles começaram, muitas das citações que a gente vai ver deles é desse assunto exatamente por isso, só para vocês entenderem por que eles falaram muito desse assunto. E um dos gigantes da fé nessa época, um dos grandes nomes foi o Eusébio de Cesareia, né? Que escreveu História Eclesiástica, que eu pedi para o Maurício trazer, porque eu quero ler esse livro nesses dias, porque tem muita coisa interessante aqui, gente. Ele foi um dos principais historiadores da igreja e ele preservou muito da história perdida, não só eclesiástica, mas da história comum. Então, ele é muito acessado, Eusébio de Cesareia, porque muitos textos se perderam e ele preservou através das suas citações. Então, ele é um grande historiador da igreja e da história comum também. Ele elaborou um credo, gente. O credo de Nicéia foi uma modificação do credo que ele desenvolveu. Então, ele desenvolveu um credo, o credo de Cesareia. E aí, lá no Concílio de Nicéia, eles queriam uma confissão de fé, então eles já pegaram isso que já existia, fizeram algumas modificações, aprovaram, selaram. Então, o cara desenvolveu um credo. E ele sentou à direita de Constantino em Nicéia. Lá em Nicéia,
talvez esse aqui fosse Eusébio de Cesareia, mas aqui está com roupa romana, né? Talvez ele estava bem próximo de Constantino no concílio de Nicéia. E ele optou pela conciliação entre Atanásio e Ário. Então, olha só, lembra do concílio do credo de Nicéia que o André trouxe? Jesus foi gerado, não criado. Esse termo, Eusébio de Cesareia que cunhou. Por quê? Porque Atanásio defendia que Jesus era eterno. Ário defendia que Jesus foi criado. Eusébio, ele tinha ojeriza a discussões. Então ele falou, vamos resolver essa questão aqui, ó. Jesus foi gerado, gente, não na criado. Eternidade. Aí ele resolveu o conflito. Um estava dizendo que é eterno, o outro que era criado. Então ele falou, olha, Jesus foi gerado na eternidade. Aí Ário deve ter olhado e falado assim, tá bom, pelo menos ele não... Ai, gente, interessante demais. E ele foi acusado, né, por ser um bajulador de Constantino, porque ao se ver rodeado de pompa no império, se dobrou diante dela e pôs a servir aos interesses do imperador mais do que ao de Jesus Cristo. Gonzales que faz essa acusação a ele. Então, assim, é um cara controverso. Ele teve muita boa contribuição, mas, ao que parece também, se perdeu ao se ver nessa pompa, né? Outro gigante, gente, Atanásio, que foi o que estava lá no concílio de Nicéia. Atanásio era da ortodoxia. Ele era representante do cristão católico, né, universal, defendia a catolicidade da igreja. Ele era opositor de Ário em Nicéia, ele sofreu 3 exílios, gente, por perseguição, era um gigante. E ele foi um grande crítico da igreja e do Estado. Ele, não sei se ele se denominava donatista, ou se denominava, ou era monge. Mas ele criticou essa junção da igreja com o Estado, acusou os arianos, que era a seita que Constantino se aliou, de se juntarem aos ricos e desprezar os pobres. Então ele era uma dessas vozes que criticou essa união da igreja com o Estado. E olha só o que ele disse. Quando se ouviu tal coisa antes do começo do mundo, quando um julgamento da igreja recebeu sua validade do imperador, ou melhor, quando o seu decreto foi alguma vez reconhecido pela igreja, existiram muitos concílios antes e muitos julgamentos passados pela igreja, mas os pais nunca buscaram o consentimento do imperador para isso. Nem o imperador se ocupava com os assuntos da igreja. Olha o que ele falou. Então ele falou exatamente o seguinte, gente, de onde já se viu o bispo se render ao imperador e o imperador se interessar pelos assuntos da nossa igreja, isso está errado, né? Então Atanásio foi uma das vozes que questionou isso, que denunciou esses problemas. Outro foi Gregório de Nazianzo. Ele foi filho de um bispo de Nazianzo com Nona, né, que era sua esposa. E nessa época, gente, não era proibido ainda, né, o casamento dos bispos, então esse bispo era casado. Então ele era filho de um bispo de Nazianzo. E ele era um jovem muito estudioso, tão estudioso que ele foi ordenado ao presbitério à força. Porque as pessoas olharam para ele e falaram assim, não, você tem que ser nosso presbítero e tal. E ele foi eleito patriarca de Constantinopla, por isso que na igreja, nós vamos ver no módulo 2, né, na igreja... Não, nós vamos ver na próxima aula, na igreja da Idade Média, houve o grande cisma em 1054, a igreja oriental, a igreja ocidental se tornou católica romana e a igreja oriental é a igreja ortodoxa. E lá eles não chamam papa, eles chamam patriarca, né? Então ele se tornou patriarca de Constantinopla, do lado oriental. E ele presidiu as primeiras sessões no concílio de Constantinopla. Então o cara não era qualquer coisa. E olha o que ele disse, gente. Não posso ser rico enquanto eles mendigam. Olha só. Nem desfrutar de boa saúde sem tentar curar as feridas deles. Nem ter alimento em abundância, boas roupas ou um teto sobre o qual possa descansar, a menos que ofereça a eles um pedaço de pão e lhes dê
conforme minhas possibilidades, parte de minhas roupas e abrigo sobre o meu teto. Então, olha o conflito aqui nessa época sobre essa questão da riqueza, né, que Constantino começou a trazer para dentro da igreja. Outro gigante na fé era irmão de Gregório de Nisianzo, era o Gregório de Nissa. Ele era um homem que muito ligado ao silêncio, ele não falava muita coisa, ele gostava de quietude e gostava do anonimato. Então era um cara que comia pelas beiradas, um típico mineiro, né? Ele viveu uma vida muito mística e ele foi conselheiro de Teodósio, gente, o imperador Teodósio. Então, existia essa troca do clero com o império, né? E olha o que ele disse: neste mundo caído, por contraste, a serpente abre o seu caminho, tentando-nos para ultrapassarmos as fronteiras do necessário. Movemo-nos vagarosamente para além do pão diário para desejar mais e melhores alimentos. E, eventualmente, chegamos à conclusão que precisamos de melhores móveis, copos, camas de prata, cobertas finas, cortinas com fios de ouros, e antes mesmo de nos darmos conta, já somos escravos da cobiça. Então ele vai mostrando o processo de como a gente se perde em meio ao dinheiro, né? É aos poucos, isso que é interessante na fala dele. É aos poucos. A gente começa a perder aos poucos a noção do pão diário e aí a corda vai puxando cada vez mais até que a gente seja enforcado, né? João Crisóstomo foi outro gigante da fé nessa época. Ele era de Antioquia, ele se tornou advogado, depois se tornou monge e por causa da sua oratória muito aguçada, ele foi chamado do homem da boca de ouro. Foi patriarca de Constantinopla em quase 398 até 404, quando ele foi banido pela imperatriz Eudóxia. Ele deu uma de João Batista, Maurício. Ele virou para a imperadora e falou assim: você usa roupa muito extravagante e você também fez uma imagem de si mesma e colocou no local onde a gente ora. Então ele confrontou a imperatriz e foi banido, né, do patriarcado de Constantinopla. Ou seja, a imperatriz influenciando na igreja, né, mais uma vez. Não, você não vai ficar nesse cargo então. Um João Batista moderno, né, para a época. Olha o que ele diz, gente. Não nos tornemos mais bestiais que as bestas. Por quê? Todas elas, para as bestas, todas as coisas são comuns. A terra, os riachos, as pastagens, as montanhas e os vales. Nenhuma das bestas tem mais do que uma outra. Todas, no entanto, você, no entanto, que se considera um ser humano, o mais doméstico dos animais, se torna mais feroz que os animais ao trancar em uma única casa alimento para milhares de pobres. Nossa, Deus! Olha o que o cara falou, gente. Então, de onde surge tamanha desigualdade? Surge da ganância e da arrogância do rico. O que ele está querendo dizer? Gente, nós dizemos que somos os seres racionais. Porém, os animais na natureza, o leão, ele não está lá juntando um monte de carne para ele comer e deixando os outros leões com fome, não. Ele come o que ele consegue e os outros leões comem. O que sobra fica para as hienas, para os animais de rapina e todo mundo come. Literalmente o pão nosso. Exatamente, a carne nossa de cada dia. Agora, nós nos dizemos seres humanos racionais e acumulamos tesouro que daria para matar a fome de milhares de pessoas. Ele mostra a irracionalidade do ser chamado racional. É sensacional, gente. Eu fiquei impressionado quando eu li esse livro aqui. Jerônimo foi mais um gigante da fé, né? Ele foi escritor da Vulgata Latina, que se tornou a Bíblia oficial da Igreja Católica Romana, né? Do Império. Por quê? Foi a pedido do Império. Foi aqui, gente, que eu falei na última aula do cânon. Quando Jerônimo traduziu a Bíblia do hebraico para o latim, que ele traduziu aqueles outros textos a mais, né? Os 7 livros a mais. E por isso que Lutero rejeitou o cânon católico romano, por isso, porque ele ficou com o cânon hebraico, né? Que tinham
que eram só 39 livros do Antigo Testamento, e não... Na verdade, ele traduziu a Septuaginta e acrescentou os 7 livros. Isso, exatamente. A Septuaginta que acrescentou, né? Isso, exatamente. E ele fez a tradução da Septuaginta. Isso, exatamente. Muito bom, né? E Jerônimo, gente, ele era colérico, ele tinha um temperamento muito colérico. Porque todo mundo que xingava e que discutia com ele, seja os hereges, ou seja outros homens como Crisóstomo, Ambrósio e Agostinho, ele chamava de asnos de 2 patas. Então, independente de onde vinha a crítica, seja dos hereges, ou seja dos próprios amigos deles, os cristãos, ele chamava quem criticava ele de asnos de 2 patas. Ele era um monge, ou melhor, ele se tornou monge, só que depois de 3 anos ele voltou para a civilização, não aguentou o tranco. Voltou. E aí ele se tornou presbítero de Antioquia e foi secretário de Damásio. Quem que foi Damásio, gente? Vamos ver se vocês lembram. Hã? Isso, quem foi Damásio, gente? Nós não vamos pro lanche enquanto a gente não... Não, são imperadores. Damásio foi aquele bispo de Roma que pediu para o imperador soltar um decreto para ter primazia do bispado de Roma, né? Damásio foi o bispo de Roma. E foi Damásio que pediu ele a versão da Vulgata. Damásio era bispo de Roma, falou, a gente precisa de uma Bíblia em latim. Então vamos chamar Jerônimo e pedir ele para fazer uma tradução para ele da Septuaginta. E aí foi a Bíblia, é a Bíblia oficial da Igreja Católica Romana até hoje, né? A Vulgata Latina. E olha o que ele diz, gente, apenas são verdadeiramente nossas as coisas que os ladrões não podem levar. Uau! Que isso! E que nos acompanha depois da morte. Você tem que fugir da cobiça, não meramente ao não cobiçar o que pertence ao outro, como a lei e o Estado proíbem, mas também em não reter a sua propriedade, a qual na verdade não é sua. Nossa, Deus, gente, esses caras foram violentos nesse assunto. Viu? E o último, gente, é o Agostinho, né? Todo mundo conhece Santo Agostinho. Foi, sem dúvida, o maior teólogo da Igreja Antiga nesse período. E ele vivia uma vida muito devassa. Ele era glutão, né? Bebia e comia demais, vivia nas gandaias da vida na época dele. Se tornou um advogado e aí, estudando retórica, tinha o discurso dos sofistas, né? Que os sofistas, eles se preocupavam só em convencer as pessoas e não em buscar a verdade, contrária à escola de Socrática. Então ele ficou revoltado com o relativismo, começou a buscar a verdade, chegou no maniqueísmo, ou seja, que era a religião que acreditava que existia o bem e o mal que se degladiavam eternamente, né? A gente viu isso nas heresias. Depois ele se tornou neoplatonista, ele começou a investigar e buscar a verdade. Então ele viu que Maniqueu estava errado, e aí os neoplatonistas da época dele, ele aderiu a essa nova ideia, que era basicamente uma evolução do pensamento de Platão, né? Que o mundo era inferior, o mundo material era inferior. E aí até que ele ouviu a pregação de quem? Ambrósio. E aí na pregação de Ambrósio tinha uma leitura alegórica da Bíblia, e aí ele tinha muita dúvida com relação a isso. Como que a verdade pode estar em meio a essas aparentes contradições? E aí na pregação de Ambrósio, como ele usava o método alegórico, ele falou o seguinte: o método alegórico responde essa questão. Então, aquilo ali é uma alegoria. Então, a verdade pode estar escondida através de uma alegoria. E aí ele, intelectualmente, ele teve fim às suas dúvidas. E ele começou a estudar mais a fé cristã por causa disso. Só que ele ainda não se entregava. Isso é muito interessante, gente. Ele tinha consciência de que aquilo era racionalmente coerente, mas o coração dele, ele ainda não tinha se entregado. Olha o que ele dizia. Olha a oração dele. Dá-me castidade, mas não agora. Tipo assim, Deus, eu quero viver para o Senhor, mas me deixa um pouquinho mais viver minha gandaia, né? Tipo isso.
Até que um dia lá em Milão, ele muda para Milão, né, quando ele ouve a pregação de Ambrósio, ele está no jardim e ele ouve uma voz falando para ele assim, toma e lê, toma e lê. E aí ele pega o texto que ele estava lendo, e o que ele lê? Romanos 13, que diz o seguinte, leia aí pra gente, leia aí, Romanos 13, olha que interessante, o que ele se depara, gente? O meu celular está aqui no... 13. Olha só, Agostinho está buscando a Deus, ele ouve uma voz falando, toma e lê. Aí olha o texto que ele se depara. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestidos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne, tocante às suas concupiscências. Nossa, gente, imagina um cara que vivia uma vida devassa, está numa crise de fé buscando a Deus e lê um texto desse. Aí ele se converteu na hora, né? Se entregou para Jesus de fato. E aí ele se torna monge depois disso, né? Aí que começa a vida de Santo Agostinho. E aí olha o que ele diz com relação ao dinheiro. Olha, de todas as coisas que Deus lhe deu, pegue o que você necessita, mas o restante, o que para você é supérfluo, é necessário para outros. Uau! Os bens supérfluos do rico são necessários para o pobre. Quando você possui o supérfluo, possui o que não é seu. De qualquer modo, como tudo pertence a Deus, quando alguém dá o que é supérfluo, isso não deve ser chamado de generosidade, pois não passa de um mero ato de restituição. Nossa, Santo Agostinho é violento. Gente, lições. Queria trazer só 3 lições para a atualidade dessa aula que eu percebi. Primeiro, a necessidade de um critério, né, gente? Pensa depois de Constantino, depois que Constantino se converte e a fé cristã começa a se modificar tanto depois dele, surge uma necessidade óbvia de um critério de verdade, né? Quantas coisas não entraram, a questão da riqueza, a questão das relíquias, das vestimentas, do papado, tudo que foi surgindo ao longo desse processo histórico, foi surgindo a necessidade de é necessário um critério. Por quê? Porque o que Jesus diz? Olha, eu sou a verdade. Jesus falou, eu sou a verdade. E ele falou também que o Antigo Testamento é a verdade, lá em João 17. Quando ele está orando, ele fala, Senhor, Pai, a tua... Como é que é? Pai, santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade, lembrei. Ou seja, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Então Jesus diz que ele é a verdade, que o Antigo Testamento é a verdade. A Bíblia em vários momentos diz para não acrescentar nem tirar nada dela. Ou seja, ao que parece, Deus tem um critério fechado de verdade. E que isso não pode ser alterado. E aí entra aquela velha discussão, né, protestante e católica romana, sobre escritura e tradição. Qual é o mais seguro? E aí quando a gente vai olhar isso, inclusive na aula passada eu falei um pouco sobre confiabilidade histórica da Bíblia, gente. Ao que me parece, a cultura, a escritura, ela é muito mais confiável, passei errado aqui. A escritura é muito mais confiável que a tradição. Por quê? A escritura foi registrada no período da vida dos apóstolos. E ela fala para não ser acrescentado nem tirado nada. Então, ao que parece, se a gente for pensar o cristianismo, a escritura é um critério mais confiável de verdade do que a tradição, porque a tradição ela vai passando de oralmente, como eu falei, né? E o risco de fugir da verdade é muito maior. E nós cristãos acreditamos que a verdade é absoluta. Ou o cristão pode ser rico ou não pode. A Bíblia, Jesus falou muito sobre isso. Ele tinha alguma coisa em mente. Então alguma coisa é verdade. E se a gente for tentar buscar a verdade sobre riqueza, o que a gente vai se basear? Na tradição cristã ou na Bíblia? Entendem a questão?
Qual que é o critério mais seguro de verdade? Para encontrar a verdade sobre a riqueza, por exemplo. O que os cristãos depois de Constantino fizeram, ou mesmo até antes. Ou o que Jesus falou, o que os apóstolos ensinaram, entenderam? Então o critério da Bíblia é muito mais confiável. Porém, a gente tem que ter o seguinte ponto. Existem culturas que são variáveis. Por exemplo, um padre usar uma bata, uma batina, ou um pastor usar um terno, dependendo da motivação, pode ser errado ou pode ser correto, né? Se a motivação for se afastar daquelas pessoas que eles chamam de inferiores, aí é problema. Agora, se for apenas uma questão de respeito, não, eu sou um sacerdote, eu vou vestir um terno, como os assembleanos fazem, ou eu vou vestir uma bata, tudo bem, beleza, isso é uma questão cultural. A Bíblia não fala nada sobre a vestimenta de um ministro, né? Agora, existem princípios na Bíblia que são universais. Então, por exemplo, a questão da riqueza é algo muito sério. A Bíblia fala mais sobre riqueza do que sobre fé e sobre salvação. Existem 215 versículos que falam sobre fé, 218 que falam sobre salvação e 2093 sobre dinheiro. Então, dinheiro é um assunto muito sério na Bíblia. E aí, se a gente for buscar a verdade sobre dinheiro, é mais seguro a gente ficar com a Escritura, o que Jesus e os apóstolos falaram, do que o que os cristãos fazem hoje, seja católico ou protestante, né? Porque essa questão do dinheiro, no protestantismo, acho que é até mais problemático do que no catolicismo. Os pastores hoje, é raro achar um pastor que tem um entendimento correto da Bíblia com relação a dinheiro. Então, assim, aí a gente tem que aplicar isso a vários outros pontos que são importantes também, a questão das relíquias, da intercessão dos santos, do papado. Isso são questões que estão ligadas a verdades espirituais. E se isso é verdade, se não está na Bíblia, é no mínimo perigoso, como por exemplo a questão das relíquias. É no mínimo perigoso. Mas se contraria a Bíblia, a gente tem que rejeitar. É mais seguro rejeitar. Então, a Bíblia, por exemplo, na questão da riqueza, a Bíblia é muito clara. Não acumular tesouro, se contentar com o necessário. Então, se uma tradição hoje, seja católica ou protestante, vai contra esse princípio que está na Bíblia, a gente tem que rejeitar. A gente tem que ficar com o que a Bíblia diz. E não o que um padre, um pastor ensina. Né? Por quê? Porque a Escritura é mais segura do que a tradição. Então, a gente precisa de uma regra. Né? Eu pus uma medida aqui no fundo, ó. A gente precisa de um critério de verdade. Isso fica claro nesse período da história, porque começa a surgir muita coisa. E aí a gente precisa saber o que é a verdade, qual que é o critério mais seguro? A Escritura, né? No meu entendimento. A cultura, gente, a segunda lição que eu tiro é a cultura influencia na teologia. Olha o que Jeremias diz: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Por que eu estou falando isso, gente? A nova cultura do império, com toda a sua riqueza e a centralização do poder, começou a influenciar as práticas da Igreja Católica Romana e protestante dos séculos seguintes. Então, essa centralização de poder, é muito comum os pastores quererem centralizar o poder. Por quê? Porque isso vem dessa cultura imperial. Vocês viram a evolução da questão do papado. É uma tentativa de centralizar poder. E na Idade Média nós vamos ver que isso foi aumentando gradativamente, até o ponto do Papa se autoproclamar infalível, né, quando ele está ex-cátedra. Então isso são tentativas de centralização do poder. Isso, as duas igrejas, as duas tradições estão sujeitas e geram esse problema. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a cultura, porque ela influencia na nossa teologia. E por último, as circunstâncias, gente, influenciam na interpretação. Olha só, na época de Constantino, ele foi enxergado por Eusébio de Cesareia como a salvação para os perseguidos. Aquelas pessoas que estavam sendo perseguidas enxergaram Constantino como a salvação, porém outros enxergaram como uma perdição, né? Os donatistas e os monges. Então, as circunstâncias nas quais a gente está inserido historicamente
influenciam na nossa leitura dos fatos. Então, muitos cristãos acharam que Constantino foi uma bênção, outros acharam que foi do diabo. Por quê? Vai depender de quão íntimo a gente é de Deus. E aí eu trago a leitura para os nossos dias. O Bolsonaro e o Lula são salvadores para muitas pessoas. Para alguns, o Bolsonaro é salvador do comunismo e para outros, o Lula é o salvador do imperialismo. Ou seja, a nossa circunstância influencia na nossa leitura dos fatos, principalmente teológica, né? E a nossa intimidade e o conhecimento da Bíblia são determinantes na resposta correta que a gente vai dar a isso. Então, um cristão maduro, ele não cai nesses salvadores da pátria. Um cristão maduro, ele não cai. Por quê? Porque ele está íntimo com Deus, ele percebe que isso... Aqui é o Lula com o Francisco, né, o Papa Francisco, e aqui o Bolsonaro com Malafaia. São dois problemas que a igreja hoje enfrenta. Existem cristãos idólatras, tanto da esquerda quanto para a direita. E a gente precisa estar íntimo com Deus e conhecer a Escritura para a gente não cair nisso, né? E aí a minha conclusão é a mesma, todas as aulas, gente. A cada aula que eu termino, eu chego à mesma conclusão. Tudo isso, os cristãos podem errar ao longo de toda a história, porém, a palavra de Deus, a verdade, ela permanece. Então, que a gente aprenda com essas lições, que a gente volte os nossos olhares para Cristo, porque Ele é a nossa referência fixa, imutável. Os cristãos podem errar, os cristãos podem ter errado ao se influenciar com o Estado, os cristãos hoje, os protestantes hoje podem errar por enxergar a riqueza de forma errada, porém, se a gente olhar para Jesus, a gente não erra. Então, não olhe a cultura, não olhe o que os cristãos estão fazendo, olhe o que Jesus ensinou e foque a sua vida, toda a sua energia em ser mais íntimo dele e conhecer a sua palavra. Esse é o resumo dessa aula para mim. Conhecer a palavra de Jesus e estar cada dia mais íntimo dele vai nos prevenir de toda essa bagunça aí. E mais bagunça que nós vamos ver na Idade Média e principalmente na Idade Moderna, no outro módulo, com relação aos protestantes. Então, que Deus abençoe vocês, que vocês sejam firmados na verdade, em Cristo, tá bom? Porque Ele é uma rocha sólida e nele a gente não erra, tá bom? Deus abençoe vocês, até a próxima aula. Fiquem com Deus.